Sejam todos bem-vindos ao podcast do Portal das Disciplinas do IMD. Hoje nós iremos falar um pouco sobre uma disciplina que é muito interessante, Ética e Dados, e para isso convidamos o professor André Luiz Fonseca Faustino, que está ministrando a disciplina nesse segundo semestre de 2025. Para começar, professor, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, contasse a sua trajetória, quando chegou no IMD, o que está achando da experiência de ministrar aulas lá. Acho que dispensa mencionar meu nome, mas para todo mundo, André, né? André Fonseca, porque aqui no IMD a gente tem vários professores que são André Luiz também, isso é bem curioso. Ah, Experiência de ministrar a disciplina, mas primeiro eu acho que é mais interessante falar como eu cheguei no IMD. Na verdade, eu reingressei no IMD recentemente. Primeiro eu estive na posição de vocês como aluno. Eu fiz pós-graduação no IMD, a primeira turma da PPG de Bioinformática foi a minha turma. Depois disso, segui minha trajetória acadêmica, saí do país durante um período, trabalhei na indústria privada como cientista de dados e voltei mais recentemente para o Brasil e tive a oportunidade de conseguir ingressar no corpo docente do IMD. Há mais ou menos 3 meses e meio, ou seja, em agosto de 2025, para quem está vendo esse vídeo no futuro. E tem sido uma experiência interessante ministrar as disciplinas. Ética de dados é uma delas. Essa é uma disciplina particularmente interessante porque ela foge um pouco do escopo tecnológico frio, eu diria, no aspecto que a gente não está falando sobre implementações, a gente não está falando sobre algoritmos diretamente, mas a gente está falando sobre o comportamento do profissional e princípios que a gente tem que ter quando a gente está atuando no setor privado ou no público. A disciplina ela tem esse escopo de discussão de princípios éticos, né, de correntes éticas. Ela fala sobre código de conduta profissional, sobre qual é o papel do indivíduo, cientista de dados ou profissional de dados no geral, dentro de setores produtivos. Depois ela vai passar por uma parte mais de escopo legal, onde a gente vai falar sobre a LGPD, a Lei de Proteção de Dados do Brasil, inspirada muito na lei europeia. E para finalizar a disciplina, a gente faz, e a gente pode comentar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas a gente faz inversão de sala de aula, onde os alunos pegam todo o escopo aprendido e eles aplicam para análise de casos. A ideia, sobretudo, ali é fazer vocês trabalharem um pouco essa visão crítica, para que quando vocês forem expostos a esses dilemas dentro do mercado de trabalho, no ofício, no exercício da profissão, vocês tenham pelo menos uma noção de que caminhos seguir, que caminhos evitar, né? Acho que daria para contextualizar dessa forma. Massa. E você identifica que onde ela se encaixa na estrutura curricular do curso do IMD? Você recomendaria que o aluno pagasse ela mais no início do curso, mais para o final, no meio, ou é diferente o momento que o aluno pague a matéria? Isso é curioso, porque, embora seja uma disciplina que ela se destaca em termos conceituais de outras disciplinas, ou seja, não tem um rigor, você poderia cursá-la em qualquer momento da tua graduação, mas eu acho que ela deveria ser para o aluno uma disciplina meio que intermediária. Eu acho que de terceiro ou quarto período seria mais interessante. Na nossa grade hoje, eu acho que ela está posicionada, pelo menos dentro do bacharelado de inteligência artificial, na grade provisória, ela está posicionada no segundo semestre. Eu acho que funciona já ali, mas ela poderia ser cursada um pouquinho mais para frente também, porque, na minha opinião, depois que você tem a vivência da tecnologia, é interessante você entender as consequências do que você está projetando. Então, talvez fazer um pouquinho dessa inversão aí. De qualquer forma, como eu já mencionei, é uma disciplina muito tranquila de você conseguir cursar em qualquer momento. Vai depender só do seu nível crítico e sua maturidade para acompanhar alguns temas da disciplina. Interessante. Você tem algum foco maior em atividades individuais, em grupo? Como é que fica essa divisão? Então, como é uma disciplina meio que orientada a debates, a boa parte da disciplina a gente está expondo casos e trazendo junto com esses casos os conceitos e dilemas éticos que foram ah, meio que aferidos a partir da realidade imposta naquele caso, né?
Para isso, eu diria que, no geral, é uma disciplina coletiva. Ainda que ela não seja oficialmente toda feita por trabalhos em grupo, o debate está sempre presente na turma e é um processo meio que coletivo de construção do conhecimento. Ela tem um primeiro bloco, falando agora de maneira mais descritiva sobre a estrutura, o primeiro bloco dela é de avaliação individual, mas a partir do segundo e do terceiro, aí a gente começa a incentivar mais essa ideia de coletividade e colocar tarefas que exigem necessariamente que os alunos se organizem em grupo para que eles consigam fazer, por exemplo, a avaliação de casos específicos que aconteceram no Brasil e no mundo. Nenhuma dúvida. Quais são os tópicos principais abordados, assim, os temas nas aulas? De escopo geral, a disciplina ela passa primeiro pela uma revisão entre qual é a diferença de ética e moral. São conceitos que a gente tem no nosso dia a dia, mas a distinção nem sempre está clara para todo mundo. Depois a gente vai falar sobre correntes éticas, dentro dessa sub-área de ética, que é a ética de dados, é uma área bem recente, então a gente tem a transferência de alguns conceitos clássicos e algumas interpretações clássicas. Depois a gente vai para um aspecto de viés algoritmo, como o uso de dados de maneira indevida pode acabar perpetuando tipos de vieses, esses vieses podem acabar discriminando indivíduos. Posteriormente a isso, a gente vai falar sobre a função de cada um dos profissionais de dados dentro do mercado, seja independente da parte privada ou, de novo, em instituições públicas, onde a gente vai mencionar um pouquinho sobre governança, um pouquinho sobre a manipulação de dados a partir de estatística, tudo isso que convém meio que o nosso certame enquanto profissionais. E depois disso, a gente entra na parte legal em si, para contextualizar bem. Existe, obviamente, alguns momentos de debate sobre ferramentas para caracterização de produtos que são eticamente posicionados. Aí a gente fala de 5 princípios, que são os 5 Cs, e vários outros assuntos que vão sendo intercalados ao longo da disciplina. O cerne dessa disciplina é fazer com que o aluno consiga sair dela com um ferramentário crítico para avaliar situações, como eu mencionei antes. Legal. O senhor falou que o ideal é ali entre o terceiro e o quarto semestre para pagar, mas existe algum pré-requisito ou não? Não, até onde eu conheço, essa disciplina não tem nenhum pré-requisito formal. Legal. Acho que a minha dúvida era só essa mesmo. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Você recomenda, assim, alguma habilidade técnica de comportamento que a pessoa precise ter para pagar essa matéria? Acho que, volta um pouquinho na minha resposta anterior, acho que de habilidade técnica, é interessante esse indivíduo ele já está iniciado pelo menos em uma disciplina de ciência de dados ou algo do gênero que ele já tenha entrado em contato com como os dados podem ser usados para gerar análises ou produtos, né? Então, não é necessário que você tenha domínio de inteligência artificial avançada, esse tipo de coisa. Acho que não é o ponto para essa disciplina. Mas, de novo, ter essa iniciação sobre como usar estatística para analisar dados, eu acho que é legal. Massa. Tá? Essa é a primeira vez que você está ministrando essa disciplina, mas eu sei que ainda não finalizou a terceira unidade, mas até o momento, qual foi o tipo de dinâmica que você achou que funcionou melhor com os alunos? Eu acho que orientar a disciplina debates é uma coisa maravilhosa, porque, como eu mencionei, ainda que não seja oficialmente uma atividade coletiva, existe um momento de confraternização de conhecimento, né? Cada aluno ele traz um pouco de sua própria carga pessoal, vivências que ele teve ou casos que ele observou. E esse momento de debate é o momento que a gente tenta meio que trazer todo mundo para um consenso e, ao mesmo tempo, reforçar os pontos que são conceitualmente pertinentes para o escopo da disciplina. Eu diria que, basicamente, isso. Certo. Existe alguma mensagem que você gostaria de deixar para os alunos que pretendem cursar essa disciplina, que estão em dúvida se cursam essa disciplina ou não? Alguma mensagem sobre no que vai ser construtiva essa disciplina na vida deles? Eu acho que se você é um profissional de tecnologia, independente de você vai se tornar
um cientista de dados ou um especialista em inteligência artificial, essa é uma disciplina que você deve passar por ela. Não subestime, porque é uma disciplina com um viés mais próximo das humanidades, porque é uma disciplina de treinamento comportamental e de conduta profissional que você precisa, pelo menos, ter experimentado, sendo iniciado na graduação, que é um ambiente controlado, para quando você for para o mercado de trabalho, você entender como você, enquanto profissional de tecnologia, tem que se comportar em determinadas situações. Então, eu acho que ela funciona bem como uma bússola para jovens profissionais que vão explorar esse tipo de carreira. Sim. Professor, e perante a questão de dificuldades dos alunos, tem algum conteúdo, alguma atividade, coisa relacionada do tipo que os alunos têm alguma dificuldade? Olha, até agora a experiência na disciplina não tem demonstrado grandes dificuldades em termos de execução de tarefa. Existe uma outra coisa de metodologia de ensino que é um pouquinho diferente, que, no geral, produção de relatório, essas coisas não são, como é que eu posso dizer, atividades frequentes que a gente tem ao longo de um curso de tecnologia. Então, eu sinto que os alunos, eles às vezes têm bastante ideia e crítica para desenvolver, mas a elaboração ainda é um pouco tímida. Que, felizmente, eu consigo observar na turma atual, que ao longo do desenvolvimento da turma, tanto a interação dos alunos nos debates como a produção de texto que vocês estão desenvolvendo tem ganhado mais maturidade. A articulação das ideias tem se tornado mais interessante também, vocês estão conseguindo trazer coisas e conectar, então é uma disciplina que ela funciona também nesse aspecto de, além de se preparar para a conduta ética que você tem que ter enquanto profissional, ela te ajuda a desenvolver esse tipo de habilidade que a gente chama de soft skill no mercado, que é a capacidade de se comunicar, de elaborar devidamente a crítica que você quer fazer a um trabalho de um colega ou comentário de uma outra pessoa, que ajuda a te articular, no final das contas. É uma disciplina que ela traz muito disso. Professor, nesse semestre a gente teve uma palestra com um profissional da área do direito, né, que focou na área da LGPD. Você pretende continuar nos próximos semestres fazendo palestras assim, chamando o pessoal de fora? Então, eu acho que o recurso de palestras, de trazer convidados, sobretudo da área do direito, é essencial para a disciplina. Pensando que a LGPD, por mais que ela já esteja, de certa forma, consolidada, ela ainda tem várias coisas para amadurecer. E trazer esse tipo de profissional que está, de fato, em contato com o uso da lei, com diferentes casos no cotidiano, enriquece para vocês, em termos de experiência, para entender para onde a aplicação e a implementação da lei está indo, quais são os tipos de problemas que já existiram, para vocês entenderem os precedentes. Portanto, eu imagino que seja uma coisa sempre benéfica. A gente vai procurar trazer essas pessoas e tentar, talvez, trazer mais de um, se for a possibilidade, de acordo com, obviamente, com a questão de tempo desses profissionais. E qual seria o outro tema que você projetaria convidar alguém? Eu acho que a gente tem um debate interessante de uso de inteligência artificial e patentes, que seria uma ação transversal à disciplina de ética e dados. Afinal das contas, a gente está falando sobre produtos derivados de dados, né, modelos de machine learning e tudo mais. Então, daria para trazer pessoas que têm esse know-how para brilhantarem mais ainda a discussão que a gente elabora ao decorrer da disciplina. E eu acho que um outro tipo de profissional que seria interessante é, talvez, se existir a possibilidade, pegar algum profissional de dado que já passou pelo processo de implementação, para que eles possam falar para vocês como é que, de fato, é o processo na perspectiva de quem faz coloca a mão na massa, né, de quem faz o hands-on. Massa. Agora, puxando assim mais para um cenário macro na vida dos alunos, como você acha que essa disciplina pode contribuir para a carreira deles? Olha, tem duas perspectivas de contribuição direta que eu consigo imaginar. A primeira delas, eu acho que a gente debateu algumas vezes em sala de aula, que é basicamente a cobrança, a obrigatoriedade do entendimento da LGPD
para vários tipos de carreiras dentro da esfera pública. Hoje em dia a gente tem uma demanda muito grande de concursos e esses concursos eles estão sempre priorizando que os profissionais tenham compreensão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, para vocês terem vantagem competitiva na busca de melhores carreiras dentro do setor público, é essencial esse debate e o aprofundamento dessas questões da disciplina. Do outro lado, que foi o meio que eu mencionei na resposta anterior, ainda que vocês vão para o setor privado, vocês vão ser as pessoas responsáveis por fazer a implementação dessas consonâncias da lei. Então, é interessante também que vocês aprendam esse tipo de compreensão legal de quais são as tecnologias e quais são os cuidados que a gente precisa ter enquanto profissional de dados, para quando chegar no mercado de trabalho, vocês evitem deslizar em questões que podem, de certa forma, manchar a reputação ou prejudicar de alguma maneira a carreira de vocês. Certo? Massa. Eu acho que essa pergunta está relacionada com essa anterior, a próxima, no caso. Qual o impacto que você espera que essa matéria cause no longo prazo? Dos alunos, você fala, ou no profissional de dados no geral? De ambos. De ambos. Eu acho que é uma disciplina que dá uma consciência para a gente, enquanto indivíduos que estão construindo carreira, de quais são os locais onde a gente deveria atuar ou não atuar. Tem um profissional, também um professor de ciência de dados, que ele é bastante famoso nas redes sociais. Ele costuma mencionar que ele sugere aos alunos dele não procurarem empregos ou não permanecerem em empresas que não se alinham aos padrões éticos e morais que eles têm. O que a gente sabe hoje é que tecnologia, sobretudo tecnologia derivada de dados, é uma faca de dois gumes. Ela pode servir tanto para trazer benefícios como para servir de veículo para exploração. Então, acho que desenvolvimento de senso crítico com a disciplina pode ajudar vocês, enquanto profissionais de informação, a entender quais são os lugares que vocês deveriam estar e quais são os lugares que vocês deveriam se manter afastados. Eu acho que isso, para quase todo profissional de dados, é meio que essencial, na verdade, para todos. Conseguir ter essa clareza para se alinhar a empresas e instituições que estejam dentro da consonância ética e legal sobre o uso de dados. Massa. Voltando um pouco para o lado dos alunos, quais foram as maiores dificuldades que você viu que os alunos tiveram nessa primeira experiência com a matéria? Olha, eu acho que a gente compartilhou de algumas dificuldades, tanto do meu lado enquanto professor, quanto dos alunos. Ela é uma disciplina que ela exige orientação a debate. Diferente das outras disciplinas de tecnologia que a gente está habituado, que são disciplinas mais expositivas ou de prática mais voltadas para matemática ou tecnologia, essa disciplina ela exige que a gente leia bastante e que a gente participe ativamente dos debates em sala para poder construir senso crítico. Não adianta você empilhar vários conceitos e listar vários códigos de conduta, possibilidades de correntes éticas, artigos da lei, se as pessoas não estão amadurecendo esse posicionamento e a forma de aplicar isso no que pode ser o cotidiano delas no futuro. Então, eu diria que, para resumir, fazer com que a turma se engaje, fazer com que vocês explorem mais, desenvolvam mais as ideias de vocês, é algo que se tornou, no primeiro momento, complicado, mas que, ao decorrer da disciplina, deu para ver um crescimento maravilhoso em termos de desenvoltura e performance da turma como um todo. Interessante. Já seguindo essa mesma linha, qual tipo de perfil de estudante que você considera que se dá melhor com esse tipo de disciplina? Eu imagino que você esteja falando sobre o momento da formação do aluno. Também, e o perfil de soft skills da pessoa também. Eu acho que alunos, falando de perfil, precisamente, eu acho que alunos que têm, por algum tipo de particularidade, ou mesmo por exposição, já têm uma capacidade maior de elaborar e discutir assuntos mais complicados, eles provavelmente vão ter mais facilidade dentro do escopo dessa disciplina.
Eu acho que, no geral, os alunos que frequentam ética e dados, por mais que seja uma disciplina extremamente democrática, eu acho que alunos que já tiveram contato com tecnologias derivadas de dados, sejam disciplinas de inteligência artificial ou ciência de dados, eles provavelmente vão ver essa disciplina com uma perspectiva mais prática. Ela vai ter toda a construção de debate e tudo mais que a gente articulou sobre a subjetividade da disciplina, mas ela também vai entregar para o cara caminhos de como usar as tecnologias que ele já conhece dentro da consonância do que a gente espera para o escopo de artigos e da lei que a gente tem no Brasil hoje. Massa. Agora, puxando assim mais para o encerramento dessa entrevista, o que você acha que o aluno vai ganhar pagando essa matéria com você? Olha, aí entra no momento de vender um pouco o peixe, né? Exatamente. Eu acho que o fato de eu já ter me exposto tanto ao setor acadêmico quanto ao setor privado, sobretudo como cientista de dados, me permite trazer um pouco mais de experiência de quem já passou por essas questões dentro do ofício de um profissional de dados, sobre como a gente tem que articular projetos em consonância com padrões éticos. Eu, particularmente, trabalhei como cientista de dados durante 2 anos num hospital. Então, se você for pensar em dados sensíveis, dados de saúde são provavelmente os dados de maior sensibilidade que a gente pode mencionar, pelo menos para um cotidiano mais tecnológico. Essa experiência me permitiu ganhar um pouco mais de maturidade sobre como articular isso, como articular essas implementações, como fazer uso de tecnologia sobre esses dados. E são coisas que eu consigo passar e transmitir para vocês de quem já esteve nesses ambientes que precisava olhar para a tecnologia e para o alinhamento ético constantemente. Legal. Essa minha próxima pergunta eu sei que não depende só de você, vai depender das camadas mais altas da hierarquia, mas você pretende continuar lecionando essa disciplina e o que o motiva a continuar lecionando essa disciplina? Como você falou, vai depender de camadas mais altas, mas eu acho que existe uma possibilidade concreta de continuar ministrando a disciplina. Eu acho que essa primeira experiência nela, já alinhando com o meu background enquanto cientista de dados, me permitiu construir uma abordagem interessante para a disciplina que eu gostaria de continuar desenvolvendo, porque eu acho que é uma disciplina que ela pode se tornar uma coisa muito interessante do ponto de vista profissional e prático. A segunda parte da sua pergunta era relacionado mas assim, de você mesmo, o que o motiva a continuar lecionando então, dados? Como ela tem esse contexto prático, eu acho que minha motivação está em conseguir transmitir a minha experiência para vocês e conseguir fazer com que vocês se alinhem de uma forma a, de fato, construírem esse senso crítico para entender quais são os locais bons de frequentar e quais não são os locais bons de frequentar no aspecto de vida profissional. Tentar agir, pelo menos ao decorrer da disciplina, como um mediador para a gente trazer esses debates e conseguir criar uma clareza meio que consensual dentro da turma, ajudar vocês a se prepararem para a carreira de vocês. É isso, então. Acho que as perguntas já foram bem suficientes para deixar claro a disciplina, a sua metodologia também. Eu queria agradecer pelo tempo, pelo empenho. E se você tiver alguma mensagem final para deixar para a galera aí dos próximos semestres, pode ficar à vontade. Acho que de mensagem, eu diria para os próximos alunos não subestimarem o desenvolvimento disso que a gente falou de soft skills, né? Porque além da disciplina de ética e dados te dar todo esse compasso moral de como usar a tecnologia, ela vai te permitir esse espaço de debate, de elaboração de ideias, de amadurecimento crítico. E isso, querendo ou não, dentro da vivência da profissão, é fundamental. Se a gente esquece que, para além da tecnologia, a gente também tem que aprender a comunicar, se a gente perde esse ponto, a gente acaba meio que obscurecendo o nosso próprio talento dentro dos ambientes que a gente está. Então, venham para a disciplina pensando em se engajar, pensando em participar dos debates
e, obviamente, pensando em aprender sobre o uso ético de dados. E como diz o ET Bilu, busque conhecimento. Exato. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu. Pode finalizar aí, Valeu, Matheus. professor, obrigado. Pronto, professor. Até Vou finalizar. agradeço aí de novo pelo tempo. Salvou Nada, a gente. Até mais tarde na apresentação.